Tem vídeo, tá? Não sou eu que tô falando, não. O senhor Marcelo Freixo, frouxo, falava, e por mais que a gente esteja falando em anistia, antes de anistia, Flávio, antes de falar em anistia, e eu vou dizer uma coisa para vocês e não me interpretem mal, a anistia é o segundo passo, porque o primeiro passo que nós queremos hoje aqui, vamos falar para essa turma que está gravando, a nossa bandeira jamais será vermelha. Nós não queremos ditadura no Rio de Janeiro. Curta, comente e compartilhe. Escuta aqui, gente. Eu falei na manifestação passada, segura aí, DJ, que nos dias difíceis, nos momentos de lutas e adversidade, que a gente reconhece os nossos verdadeiros amigos. É ou não é? Porque quando tudo tá bem, tapinha nas costas, meu amigo, mas quando vem a dificuldade, a prisão, a perseguição, que a gente reconhece quem está do nosso lado. E o governador Cláudio Castro, em todas as manifestações, todas, tanto no Rio como em São Paulo, tem sido um dos maiores incentivadores e apoiadores. Então nós vamos receber ele, que é do PL, da direita, e que tem feito um grande trabalho no estado do Rio de Janeiro. Com vocês, governador Cláudio Castro! Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia, Rio de Janeiro! Gente, manifestação passada, estávamos eu e esse cidadão aqui, senador da República, senhor Flávio Bolsonaro. E naquela manifestação, eu mostrei a diferença de um país governado por um líder chamado Bolsonaro e um país governado por alguém que não tem liderança, que é esse que está aí. E vamos falar uma coisa? Não vamos nem falar o nome. Não merece que a gente fale o nome. Não vamos gastar nome, não vamos gastar fala com quem não merece. Aí, eu tive a grata surpresa, Flávio, e fui perguntado por que eu fui o único governador do Brasil que foi às manifestações. Me perguntaram, todo mundo perguntou, e eu não sabia. E eu falei o seguinte, é por uma coisa simples. Em 2022, e nós temos direito de pensar diferente, teve gente que saiu de casa para botar essa turma que está aí no poder. Mas teve gente que saiu de casa e não errou. E o Rio de Janeiro não errou. Porque o Rio de Janeiro, em 2022, deu 60% dos votos válidos para Jair Messias Bolsonaro. Então vamos começar aqui. Está todo mundo gravando. O que está acontecendo aqui vai passar para o Brasil inteiro. Então vamos dar uma fala aqui para os nossos irmãos de outros estados, para que eles ouçam e vão falar assim: eu não errei! Eu não errei! Eu não errei! Para terminar, eu não errei! Pronto, falamos para o Brasil todo. O Brasil sabe que o Rio de Janeiro é Bolsonaro! Dito isso, lembrando que a gente está sendo gravado. A gente está sendo gravado. E a gente tem que dar... Cadê? Olha lá. Deixa embora. Pode gravar, grava. Grava, gente, grava. Grava. Pode gravar. Isso. Vamos aqui. Já que estão gravando... Peraí, gente. Já que estão gravando, vamos falar 3 palavrinhas para eles. A primeira... Democracia! Democracia!
galera. Liberdade! Liberdade! Agora a gente vai dizer por que a gente está falando essas três palavras. Porque a democracia nada mais é do que respeitar a vontade do povo. A democracia é entender e digitar o Estado democrático de direito. É porque o poder emana do povo. O poder não demanda da política. Quem é o patrão aqui é o povo. E aí a gente vai para a segunda palavra, Flávio, que é a soberania. A soberania, meus amigos, meus irmãos, é o ato que fala que aquele que está com o povo, ele é livre para fazer o ato que tiver que fazer. E a terceira palavrinha é a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento. E por que eu estou falando isso? Porque essa semana teremos uma semana definidora. Essa semana será o julgamento do presidente. E por mais que a gente esteja falando em anistia, antes de anistia, Flávio, antes de falar em anistia, e eu vou dizer uma coisa para vocês e não me interpretem mal, a anistia é o segundo passo. Porque o primeiro passo que nós queremos hoje aqui é Bolsonaro inocentado. O primeiro passo que a gente quer aqui é um homem que não cometeu nenhum crime. Não pode ser condenado. Estamos falando em anistia, mas esquecemos que há um inocente com uma tornozeleira em casa preso. E nós queremos, antes de falar em anistia, Flávio, antes de se falar em anistia, nós queremos Bolsonaro inocentado. E nós vamos falar, Bolsonaro inocentado! Bolsonaro inocentado! Bolsonaro! Pronto. Temos o nosso recado, Flávio. Porque é o seguinte, desculpa o termo, e eu vou dizer uma palavra feia, vocês me desculpem. É uma sacanagem botar na cadeia um homem que não roubou nenhum real de dinheiro público. Um homem que no dia de hoje, a única coisa que impede Bolsonaro na urna é uma reunião com embaixadores. Ué, cadê a soberania? O Bolsonaro fez uma reunião, gente, no exercício da presidência. Ele não fez uma reunião fora, não. Ele era o presidente eleito democraticamente. E ele fez uma reunião com embaixadores. Cadê a soberania? Cadê a soberania desse país que se fala tanto? Se um presidente, nas faculdades do exercício de seu mandato, não puder fazer uma reunião com embaixadores, Flávio? Isso não existe. E, meu povo, nós temos que saber a verdade e nos revoltarmos por essa verdade. A palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos... Conhecereis a verdade e ela vos... Por isso, gente, nós no Rio de Janeiro vivemos os Black Blocs. Quem lembra do Black Bloc aqui? Quem lembra daquela turma destruindo a Assembleia Legislativa? Quem lembra daquela turma destruindo o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, a Câmara Municipal? E eu nunca vi dizer que aquilo era golpe. Ao contrário, o líder da esquerda, que tentou ser governador na última eleição, ele falava o seguinte: não posso julgar os manifestantes. Tem vídeo, tá? Não sei o que eu estou falando, não. O senhor Marcelo Freixo, falava que
que não podia julgar. Olha como é diferente. Tem vídeo dele falando que não podia julgar os black blocs, porque cada um tinha o seu direito de manifestar. Por isso que eu estou falando o seguinte: não existe golpe. Vamos lá? Não existe golpe! 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 Pronto! Ontem no Rio de Janeiro, nós tivemos um dia lindo. Nós tivemos no Maracanã, Flávio, 50 mil mulheres orando pelo nosso país. Tivemos 50 mil mulheres orando pela liberdade. Tivemos 50 mil mulheres orando por esse país. E tem uma pessoa que não está aqui. E nós ontem colocamos a foto dele. E eu queria pedir uma salva de palmas para o pastor Silas Malafaia. E ontem nós oramos pelo pastor Silas Malafaia. Porque nós queremos, gente, tudo que está sendo feito hoje aqui, nesse 7 de setembro, ao fim e ao cabo, ele tem uma intenção, que é o que nós queremos. E nós queremos liberdade. Nós queremos liberdade para poder discordar. Liberdade para poder viver e criar os nossos filhos num estado livre. Nós não queremos ditadura no Rio de Janeiro. E por isso, para encerrar aquele nosso canto clássico, só porque o pessoal está gravando, e 26 está logo aí, e eleição sem Bolsonaro não existe. E como nós já não erramos em 22, vamos falar para essa turma que está gravando: a nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Viva! Viva o Rio de Janeiro! Viva o Brasil! E não se esqueça, se inscreva no canal. Faça o meu dia.